Olá! Hoje nós iremos falar sobre separação de misturas, seus conceitos, veremos vídeos com exemplos das técnicas de separação e no final faremos um exercício de fixação desse tema tão importante para a química. Mistura é qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras, chamadas componentes. A mistura pode ser homogênea, com as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão, apresentando apenas uma fase, ou heterogênea, com mais de uma fase visível. As misturas são classificadas em eutéticas, quando comportam-se como substâncias puras no processo de fusão, ou seja, com temperatura constante, e azeotrópicas, quando comportam-se como substâncias puras em relação à ebulição, com temperatura constante neste processo. Lembrando que uma substância pura tem temperatura constante tanto nos processos de fusão quanto de ebulição. Os componentes de uma mistura são: soluto é a substância dissolvida, solvente é a substância que permite que o soluto distribua-se em seu interior. Nós dissolvemos o soluto no solvente, que geralmente está em maior parte. A água é um solvente universal. Continuando, às vezes, precisamos da mistura. Em outros momentos, é necessário separá-lo. Para isto, utilizamos os seguintes métodos de separação. Filtração. Separa misturas heterogêneas de sólido-líquido. Basicamente, é a passagem de um líquido por um filtro com o auxílio de um funil. Tipos: filtração comum. O líquido passa por um funil com papel de filtro e os sólidos ficam retidos. E é o esquema mais simples. Filtração a vácuo. É o mesmo processo da filtração simples, mas com a utilização do funil de Buchner acoplado a um Kitasato. Este sistema baseia-se na diferença de pressão que leva à sucção do líquido e da mistura e acelera o processo de filtração. Também tem um compressor neste sistema e o ar é retirado do Kitasato, a grosso modo. Acontece essa diferença de pressão e o líquido desce mais facilmente, deixando o sólido no papel de filtro. Decantação, sedimentação, sifonação e centrifugação. Separa líquido mais sólido e líquidos immiscíveis e baseia-se na diferença de densidade entre os componentes da mistura. O processo de sedimentação pode ser acelerado por uma centrifugação em misturas líquido mais sólido. A seguir, vamos assistir um vídeo com o exemplo de decantação. Catação, método manual de separação. Peneiração ou tamização é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, passando por uma peneira. Os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados dos maiores. Flotação. Adiciona-se bolhas de ar ao meio e as partículas em suspensão aderem a essas bolhas, formando uma espuma que carrega as impurezas. Este processo é utilizado para o tratamento de água do estado do Rio de Janeiro.
Separação magnética. Um ímã magnético é aproximado de uma mistura, separando o sólido, que é atraído pelo ímã, e deixando os outros sólidos que não são. Agora vamos assistir mais um vídeo com um exemplo de separação magnética dessa vez. Esse vídeo é um exemplo da técnica de separação magnética. No início, ela faz um teste com um ímã e um prego, e depois ela submete o ímã a uma mistura onde ela tem um pó de metal que é atraído pelo ímã e outro não, e eles estão numa mistura sólido-sólido. Dessa forma, ao aproximar o ímã da mistura, ela consegue separar o sólido que é atraído pelo ímã do outro componente. Destilação simples. Separa dois líquidos miscíveis entre si, mas com pontos de ebulição diferentes. Esse método é utilizado nos alambiques de fabricação de cachaça. Vamos assistir agora um exemplo de destilação simples. A destilação simples é o processo utilizado para separar líquidos miscíveis entre si, porém com pontos de ebulição diferentes. A manta térmica aquece o balão contendo a mistura. O líquido com menor ponto de ebulição vai para o estado gasoso primeiro. Este vapor passa pelo condensador, que está sendo resfriado por uma alimentação de água de baixo para cima. Esse resfriamento faz com que o vapor volte a ser líquido e saia separado no recipiente ao lado. Por último, vamos falar da destilação fracionada. Ela separa 3 ou mais líquidos miscíveis entre si e com pontos de ebulição diferentes, mas com valores próximos. É muito utilizada na indústria petroquímica para separar os componentes de petróleo
e vamos ver como este processo é realizado no vídeo que vamos assistir agora. O petróleo é um líquido de coloração escura, contendo uma mistura homogênea de compostos muito utilizados na indústria, como por exemplo, para a fabricação de asfalto. É extraído de poços profundos, inclusive no fundo do mar. Sua mistura é separada na indústria petroquímica. O processo de separação utilizado é a destilação fracionada, um tipo de destilação mais elaborada do que a destilação simples. Na destilação fracionada, temos mais de 2 compostos com pontos de ebulição diferentes. Todo o processo é parecido com a destilação simples, mas neste temos uma coluna de destilação com diversos pratos. Em cada um desses pratos, uma substância é separada. Chegou a hora do nosso exercício de fixação. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes do refino: separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas como areia e argila. Identifique processos mecânicos de separação utilizados. Agora você pode pausar o vídeo, tentar resolver e a seguir a gente vai conversar sobre a resposta. Conseguiu fazer? Então, eu falei que a destilação fracionada ela é utilizada nas petroquímicas. Porém, o exercício pede os processos utilizados antes do refino. O petróleo é retirado, misturado com água salgada. Nesse momento, faz-se a decantação e, a seguir, é feita a filtração para retirada de impurezas.
Os processos de separação de misturas são muito utilizados na indústria química de forma geral e são também observados no nosso cotidiano. Falando nisso, agora eu preciso fazer a catação do meu feijão.